Há algumas coisas que não cabem mais em nós. Mantê-las em nossas vidas é um atestado de morte no amanhã. Algumas coisas precisam ser tiradas urgentemente da nossa vida, porque por mais que aparentemente pareça ser tudo bem mantê-las, mas o final é trágico. Há uma palavra em Provérbios 16, 25, que diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem caminhos de paz, mas o seu fim são caminhos de morte. Tenho dito esses dias que algumas coisas nos separam do nosso propósito final. Algumas coisas nos separam de Deus, nos tiram de Deus. E eu queria fazer uma pergunta a você. O que tem te separado de Deus, te distanciado de Deus? O que tem te distanciado do propósito para o qual Deus te chamou, te levantou? Há uma passagem no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, em que o profeta ele declara: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, o povo está clamando a Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não nos livra? O profeta, ele é usado por Deus para dizer ao povo que há algo que os separam de Deus. Há algo que faz com que Deus não os ouça. Há algo que cria uma barreira, uma divisão entre Deus e eles. E este algo é o pecado. O pecado é errar o alvo, talvez uma das melhores ou mais superficiais definição, errar o alvo. Desde quando o homem no Éden, ali no Gênesis 3, ele desobedece uma ordem direta de Deus. Quando a criação ela se rebela contra Deus, não acatando o que Deus ordena e preferindo dar ouvido à serpente, né, a Satanás, a Bíblia vai dizer que o pecado entra no mundo, a morte, há uma condenação, há uma consequência desse ato de rebelião, de desobediência. E essa condenação, essa morte, alcançou-nos, alcança todo aquele que nasce, ou seja, nós nascemos debaixo de uma condenação oriunda da desobediência, da rebelião do homem para com Deus. Quando o homem, em Gênesis 3, ele desobedece a Deus, ele abre uma lacuna para que a morte, para que a condenação entre. E ali há uma separação entre Deus e o homem. O pecado, a desobediência, elas nos separam de Deus. E nós podemos ver isso, a palavra diz lá no Salmo 51, no versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecados, nós nascemos com algo que nos separam de Deus. Algumas coisas eu tenho falado e quero tentar deixar isso ao seu coração, que nos separam de Deus, que nos afastam de Deus, que Deus não deseja que estas coisas estejam em nós. A passagem de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, quando é trazida uma mulher pega em ato de adultério até Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Os mestres da lei, os conhecedores da lei, trazem aquela mulher pega em ato de adultério, eles dizem: mestre, a lei diz que nós temos que apedrejá-la. Mas o Senhor, como um novo sacerdote enviado por Deus, e quando há um novo sacerdote, há uma mudança de lei. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 7, diz algo para nós interessante, e eu quero deixar isso ao seu coração. Hebreus 7:12 vai dizer que Jesus inaugurou um novo sacerdócio. E lá vai dizer que com a mudança de sacerdócio também há mudança de lei. Ou seja, a lei que outrora nos condenava por causa do pecado, a lei que trazia uma compulsão externa, ela muda agora. O Senhor Jesus, ele vem inaugurar um novo tempo, um novo reinado, um novo ciclo, uma nova estação. Esses homens trazem aquela mulher pega em adultério, eles dizem: olha, a lei dada por nós,
por intermédio de Moisés, ela diz que nós temos que apedrejar, mas o Senhor, ele veio trazer uma nova lei. O Senhor Jesus, ele veio trazer um novo mandamento vos dou. Sabe, o Senhor Jesus, ele diz, olha, tira a primeira pedra aquele que não tem pecado. E ali todos deixam as suas pedras e vai um por um embora. Mas antes daquela mulher ir embora, o Senhor Jesus diz algo para ela. Ele diz, olha, aonde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui. E aí o Senhor, ele declara algo para aquela mulher que para mim é muito importante. Jesus, ele declara algo para aquela mulher. Ele diz no final do versículo 11, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu estava meditando esses dias e dizendo, olha, Jesus, ele não condenou aquela mulher, ele não permitiu que ela fosse apedrejada por causa do pecado, mas Jesus também não incentivou ela a continuar com a mesma prática, ele não incentivou ela a continuar no erro. Ele diz, olha, agora vá, eu não te condeno mais, mas não peques mais. E eu estava meditando nesse texto e vendo como que algumas coisas nos separam de Jesus, e depois de um encontro com Jesus, ele deseja que essas coisas não habitem mais em nós, ou não faça mais parte da nossa vida. Sabe, algumas coisas nós temos que tirar da nossa vida porque elas não cabem mais em nós. Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Jesus, ele nos traz a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcance, mas isso não quer dizer que precisamos ser governados por essa natureza decaída, pecaminosa. Não, nós não temos que ser governados pela nossa natureza adâmica, decaída do nosso propósito original, mas temos que ser governados pelo propósito do Pai. Em Cristo Jesus, temos que ser governados pela vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o autor aos Hebreus diz, olha, Jesus ele veio trazer um novo sacerdócio, e quando há mudança de sacerdotes, há mudança de lei. Quando você pega Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver quantas ordenanças, quantos propósitos o Senhor deseja para nós que vivemos uma novidade de vida. Ou seja, nós temos que entender isso. O pecado, ele sempre separou o homem de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado que é errar o alvo, o pecado que é a rebelião contra os desígnios de Deus, o pecado que é aquilo que nos leva a fazer o contrário do que Deus nos pede. Pecado é errar o alvo, pecado é rebelião contra Deus, pecado é cortar o elo de comunhão para com Deus. E foi isso que aconteceu no Éden, quando você vê que o homem, ele peca, ele cai do seu propósito original, ele perde o seu elo de comunhão para com Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado, ele traz morte, ele traz condenação. Mas em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. A passagem de Lucas 19, do 1 ao 10, fala quando Jesus ele tem um encontro com Zaqueu, chefe de um grupo de publicanos. Zaqueu não era bem visto pela sociedade. Os publicanos geralmente trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. E Zaqueu, ele chefiava um grupo de publicanos. E o Senhor Jesus deseja ficar na casa de Zaqueu. E diz o texto que isso gera uma revolta nas pessoas que ali estão, mas mesmo assim o Senhor fica. Mas Zaqueu, depois desse encontro, ele não é mais o mesmo. O texto vai dizer que ele se levanta e ele diz, mestre, a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se defraudei alguém, se extorqui alguém, eu irei restituir 4 vezes mais. Ou seja, depois de um encontro com Jesus, eu percebo que algumas coisas não cabem mais em nós. E Zaqueu é um exemplo disso. Ele diz, olha, eu não quero mais ser conhecido pelo meu passado, pelas minhas práticas do ontem. Eu, em Cristo, eu sou uma nova vida, eu sou uma nova pessoa. Zaqueu, ele adquire a consciência e o entendimento que todos nós temos que ter, que em Cristo nós somos chamados para viver uma novidade de vida, e algumas coisas
não cabem mais em nós. Eu quero que você guarde isso. Algumas coisas não cabem mais na nossa vida porque estas coisas nos separam do nosso propósito original. Estas coisas nos separam de Deus, nos separa daquilo que fomos chamados a viver. Então temos que fazer uma pergunta: o que me separa de Deus? O que me separa do chamado de Deus para a minha vida? O que tem se tornado pedra de tropeço na minha vida e que eu sou chamado a remover? Porque eu quero com essa palavra tentar trazer ao seu coração um entendimento de que aquilo que nos separa de Deus tem que ser removido. Aquilo que nos separa do propósito do qual estamos inseridos tem que ser removido. O que tem me impedido de ser um cristão melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um cristão melhor. O que tem me impedido precisa ser removido e às vezes não nos empenhamos em remover aquilo que me separa do meu propósito original. Ou seja, eu entendo essa palavra e o Senhor falou muito ao meu coração que assim como Jesus veio remover a pedra de tropeço que impediu o homem da sua comunhão para com Deus, assim como Jesus veio para nos ligar novamente ao Pai, nós temos que entender que o nosso papel de pequenos cristos também é no dia a dia remover aquilo que me impede de ter comunhão para com Deus, de cumprir a minha missão, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, livremos-nos de todo o peso, de tudo aquilo que embaraça os nossos pés e nos impedem de correr o caminho proposto, a estrada proposta, ou seja, o que nós temos que nos desvencilhar e tirar do caminho. Sempre temos alguma coisa para tirar do caminho. E a minha pergunta é: o que tem te tirado do seu propósito, de Deus? O que tem impedido você de ser um profissional melhor, uma mãe, um pai melhor, uma esposa melhor? Quantas coisas Deus tem nos chamado nesse tempo para nós removê-las, porque elas têm nos separado daquilo que é o nosso propósito original, aquilo que é o nosso chamado. Então Zaqueu, ele diz: olha, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, se eu extorqui alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu estava meditando nessa passagem para falar domingo à igreja local, e eu estava enxergando aqui pelo Espírito de Deus uma luta de Zaqueu para não praticar e não se enquadrar mais naquilo que o separa, o afasta de Deus. Assim como nós também somos chamados para, de alguma maneira, remover aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos separa de cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Por isso disse para você, o salmista no Salmo 51, no verso 5, ele diz: olha, nós nascemos concebidos em pecado, mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo enviado por Deus Pai para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para pagar um preço que nós não conseguíamos pagar. Sabe, Jesus veio pagar um preço por algo que a lei não conseguia tirar de nós. Por mais que externamente o homem ele se enquadrava à lei, mas a sua natureza ela era má. A natureza humana, adâmica, caída, ela é má. E a lei não conseguiu tirar essa natureza decaída, má. Mas a vinda de Cristo e sua morte por mim e por você, a morte redentora de Cristo nos resgatou e nos tirou desse lugar de perdição e nos colocou em um local de possibilidades. Então, a morte de Jesus nos tirou da perdição e nos deu, por intermédio da redenção, uma oportunidade única que nós temos somente em Cristo. O autor em João 3:36 vai dizer assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus, ele é a ponte para a vida eterna. Jesus é o único meio pelo qual o homem consegue adquirir a vida eterna. Porque se o homem não recebe Cristo por Senhor, se ele não recebe Jesus Cristo em sua vida como seu Senhor e seu Salvador, ele não consegue adquirir o livramento, o desvencilhar-se dessa condenação que a natureza humana nos dá por causa da queda do homem no Éden.
Ou seja, o pecado de Adão condenou-nos. O pecado de Adão condenou todo mundo. E a natureza humana, ela é má. Nós já nascemos concebidos em pecados e direcionados ao inferno. Mas a vinda de Cristo, sua morte sacrificial em nosso lugar, proporcionou um novo e vivo caminho que agora nós podemos trilhar e caminhar, mas para vivermos essa novidade de vida, nós precisamos receber Jesus em nossas vidas. Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, falando a respeito de Jesus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhum outro nome, não há nenhum outro caminho que possa salvar o homem que não seja Jesus Cristo. A palavra diz em 1 Coríntios 15:3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, a vinda de Cristo é o que nos possibilita nos desvencilharmos daquilo que nos separa de Deus. Ponha isso no seu coração. Nós nascemos concebidos em pecado por causa do erro de Adão e Eva no princípio da criação. A natureza humana é má. Nós nascemos com uma condenação sobre nós. O homem, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno. Nasceu, ele já está direcionado ao inferno, mas Cristo é a intervenção, é a ação direta de um Deus que nos ama. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Cristo é o único meio pelo qual nós conseguimos nos desvencilhar da condenação eterna. Ou seja, a vida eterna, a salvação só é dada por intermédio de quem recebe Cristo. Cristo por seu Senhor e seu Salvador. Nós temos que abrir o nosso coração e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque somente Ele pode tirar essa condenação que impera sobre a criação. Somente Jesus tem poder para tirar o pecado que nos condena à morte eterna. Somente Jesus tem poder para remover a culpa, a condenação que o homem carrega sobre os seus homens, sobre os seus ombros. Olha o que diz Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 6, do 1 ao 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, nós que estamos vivendo debaixo da graça, porque Cristo morreu por nós, ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Nós não conseguíamos pagar, sabe? A lei não conseguia nos pôr nos trilhos, então Cristo veio e sofre morte de cruz em nosso lugar, sabe? E aí alguns podem dizer: nossa, mas eu estou num período da graça porque Cristo morreu por mim, então eu vou continuar pecando. Olha o que Paulo diz aos Romanos: não, que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, nós que morremos com Cristo, ou seja, quando o homem ele recebe Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele está morrendo com Cristo. Assim como Cristo morreu, ele está morrendo. Mas assim como Cristo ressuscitou, ele também está ressuscitando para uma novidade de vida. É por isso que o autor, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, ele vai dizer a respeito do batismo, que o batismo é uma confissão pública daquilo que já aconteceu internamente. Ele diz: olha, nós pelo batismo, nós estamos sendo sepultados com Cristo, mas assim como Cristo ressurgiu para viver uma novidade de vida, nós também, ao sairmos das águas, nós estamos saindo para viver uma vida nova. Nós somos sepultados com Cristo pelo batismo, ou seja,
Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, ele diz: olha, gente, nós que recebemos Cristo por Senhor e Salvador de nossas vidas, somos chamados a viver novidade de vida. Nós não vivemos mais governados pelo pecado, não pela nossa natureza decaída, mas agora nós vivemos pelo Espírito de Deus. O pecado é um acidente, é um erro. Nós pecamos, sim, nós enfrentamos a consequência do pecado, mas a condenação eterna, Cristo morreu para que o pecado não nos condenasse ao inferno, à morte eterna. Então, receber Cristo é receber a mão protetora de Deus. Então, você que assiste essa mensagem, ponha isso no seu coração. Cristo veio remover a pedra de tropeço, o pecado, a condenação do pecado, a morte que o pecado traz sobre nós. Por isso nós temos que receber Cristo, viver Cristo, amar Cristo, praticar o que Cristo ensinou, porque Cristo nos aponta, nos direciona para uma vida nova nele. Ponha isso em seu coração, meu irmão e minha irmã. O Romanos capítulo 6, verso 5 diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, nós não podemos viver governados pelo pecado. Nós pecamos, mas o pecado ele tem que ser um acidente, um ato falho, mas jamais um estilo de vida, jamais uma prática de vida diária. Não, o pecado tem que ser um acidente, sabe? E o mais gratificante é que nós podemos sim, por intermédio de Cristo, vencer o pecado. Nós podemos vencer, nós podemos nos separar para Deus, nós podemos nos consagrar para Deus, porque Cristo nos possibilitou as condições necessárias para que o pecado não mais nos governe, mas que possamos reinar em vida, governados pelo Espírito de Deus, sabe, que nos santifica, que fala ao nosso coração, que nos faz discernir, porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus todos os dias, nos auxiliando, nos direcionando para uma novidade de vida. Para a gente caminhar aqui para concluir, Romanos capítulo 5, verso 6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, que coisa poderosa. Romanos 5,12 diz assim, 15, 17 ao 19. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois muitos morreram por causa da transgressão de um só. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Verso de número 17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se por meio de Adão a morte entrou, a condenação veio e condenou todos os homens, por intermédio de Jesus veio o escape, veio a mão amiga de Deus para trazer redenção àquele que estava decaído de seu propósito original e condenado à morte eterna. Ou seja, a vinda de Jesus, a sua morte sacrificial, a sua ressurreição ao terceiro dia, a sua ascensão aos céus. Grava isso no seu coração. A morte de Jesus aniquilou de uma vez por todas
o preço, o preço que nós tínhamos que pagar, a condenação que vinha e repousava sobre o homem. Porque o homem ele nunca conseguiu se desvencilhar do poder do pecado. O homem nunca conseguiu por si só se desvencilhar das garras do pecado. Sua natureza má, sua natureza decaída de seu propósito original sempre pesou mais sobre o homem, sabe? E a lei sempre mostrou isso. A lei sempre mostrou que o homem ele não conseguia por si só se desvencilhar do poder do pecado. A desobediência de Adão e Eva no princípio da criação trouxe uma amarra tão forte ao homem, à sua natureza decaída, que o homem por si só nunca conseguiu se livrar do pecado. Deus nos ama de tal modo que ele enviou o seu Filho para morrer por nós e sofrer morte de cruz. O próprio Deus, o Verbo, se fez carne. Deus veio ao mundo, Jesus é Deus, eu e o Pai somos um, Jesus é Deus, ele veio, Jesus esteve no princípio da criação, Jesus participou da criação, Jesus é Deus, ele veio, ele se fez carne, ele encarnou, ele sofreu morte de cruz, ele pagou um preço por nós. A morte de Jesus, a vinda de Jesus e a sua morte sacrificial, trazendo redenção ao homem decaído do seu propósito, pagou um preço que nós nunca conseguimos pagar. Nós nunca conseguiríamos pagar, porque o pecado sempre reinou e governou o homem de tal forma que o homem nunca se livrava do pecado, como agora o homem pode se livrar do pecado por intermédio de Cristo. Então, Cristo, ele é a ação direta de Deus para livrar o homem da sua condenação, porque ele já nasce em pecado, nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado, como diz o Salmo 51, Davi dizendo, nós somos concebidos já em pecado, nossa natureza já é má, né? Alguém disse para um desses grandes nomes aí da teologia, esses grandes eruditos das escrituras, o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? E ele disse, nada, só não faça nada que você já vai para o inferno. Mas se você não quer ir para o inferno, você precisa reconhecer Cristo, Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador, entregar a sua vida a Ele. Como diz os romanos, né? Se você confessar com sua boca e crer em seu coração que Jesus Cristo é Senhor, você terá a vida eterna. Então, se você quer ir para o inferno, não faça nada, que você já nasce sentenciado ao inferno. Mas se você quer se livrar, tirar essa pedra de tropeço do seu caminho, receba Cristo em sua vida, abandone o pecado, renuncie o governo da sua natureza decaída de seu propósito. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Então nós somos chamados sempre a remover, a tirar aquilo que nos separa de Deus, né? Jesus aniquilou o poder do pecado de uma vez por todas. O autor aos Hebreus, ele diz em Hebreus 9, 26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus aniquilou o poder do pecado de uma vez por todas. Hebreus 10, 10 diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, Jesus ofereceu um único sacrifício e pronto, não precisa mais oferecer sacrifício, sacrificar nenhum animal por causa do pecado. Jesus foi um sacrifício único de uma vez por todas, né? Hebreus 10, 12 diz assim, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então Jesus, ele paga um preço que ninguém mais podia pagar. Nós estaríamos sem Jesus sacrificando até agora animal em favor dos nossos pecados, porque nós não conseguíamos nos livrar do pecado. Mas Cristo, ele paga um preço de uma vez por todas. O seu sacrifício aniquilou o poder do pecado em nossas vidas, queridos. Então, olha o que diz Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus, ele cumpriu a lei, ele morreu em nosso lugar pelo pecado, aquilo que éramos incapazes de fazer, Cristo pagou de uma vez por todas esse preço. Então, a grande pergunta para a gente conseguir fechar aqui esse vídeo, o que tem que ser removido da nossa vida? O pecado tem que ser removido, muitas coisas têm que ser tiradas. Então, assim como aquele que está em Cristo, ele está lutando todos os dias para remover o poder do pecado, assim como aquele que está em Cristo, ele está lutando todos os dias para remover o que o separa de Deus, que Cristo já morreu para que não seja mais um muro de Berlim, não seja mais um motivo de separação. Todos os dias nós somos chamados a remover, a tirar, mas todos os dias nós temos que compreender que alguma coisa nós temos que tirar do caminho. Alguma coisa está me impedindo de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um empresário melhor, um empreendedor melhor. E a grande pergunta é: o que está te separando de seu propósito original e que você é chamado por Deus a remover? Porque, como eu disse aqui um tempo atrás, há coisas que Deus não vai remover, você tem que remover. O que Jesus precisava fazer para remover, ele fez e removeu. Ele removeu o poder do pecado sobre a sua vida, ele removeu a condenação eterna sobre a sua vida, você que crê em Jesus e o recebeu por Senhor. Mas alguma coisa você também tem que tirar, porque alguma coisa está te impedindo de viver sua comunhão com Deus, sua vida para com Deus. E aqui eu fecho com dois exemplos. Segundo a Reis 4, 38 ao 41, Eliseu está em Gilgal em um tempo de fome e ele tem um grupo de profetas com ele. E nesse período de fome ele ordena para que os homens panhem alguns vegetais, né, para fazer ali um ensopado. E um desses discípulos de profeta, filhos de profeta, sai e panha algo que não sabe e coloca na panela. Quando eles colocam na panela e aquilo é distribuído e experimentam, alguém grita: homem de Deus, há morte na panela, há veneno na panela. Alguém, na melhor das boas intenções, apanhou algo venenoso, trouxe, jogou na panela e isso envenenou a panela. Sabe, o homem de Deus então pede para que tragam farinha, ele joga aquela farinha na panela, ali acontece um milagre, algo sobrenatural, ou a substância da farinha em contato com a substância do veneno, de alguma maneira ali aniquilou, né, o risco, mas o texto diz que a morte se encontrou na panela porque alguém jogou algo que não conhecia na panela. Sabe, esse texto nos mostra que às vezes a morte, ela está reinando em nossa vida porque nós estamos com a nossa própria mão trazendo morte para dentro da panela. Na panela da família, na panela do casamento, na panela da vida espiritual, o que tem sido uma erva perigosa, o que tem sido venenoso e que às vezes, na melhor das boas intenções, nós estamos pegando com a nossa própria mão e tirando. Então, Deus nos chama nesse tempo para remover a morte da panela, aquilo que tem trazido morte e que às vezes nós estamos trazendo para dentro de casa, para dentro da família, para dentro da nossa vida, na melhor das boas intenções, somos chamados a tirar, porque tem trazido morte, sabe? Aparentemente pode parecer algo bom. Eu creio que esse discípulo dos profetas, filho dos profetas, eu creio que esse profeta, ao apanhar, ele apanhou na melhor das boas intenções. Ele apanhou dizendo assim: olha, eu acho que isso aqui vai servir, vai ser bom, só que ele não sabia o que ele estava pegando. Como diz a palavra, né, em Provérbios, há coisas que aos olhos do homem, há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de paz, parece algo bom, né? Mas o final é morte. E ali ele apanhou aquelas folhas na melhor da boa intenção, ele apanhou aqueles ingredientes na melhor da boa intenção, mas mal sabia ele que ele estava trazendo morte para a panela. Então há muitas coisas que nós estamos trazendo para a panela da vida, para a panela da empresa, para a panela do casamento, do ministério, na melhor das boas intenções, mas com a nossa própria mão nós estamos trazendo morte, e a morte tem que ser retirada. Deus te convida a remover a morte da panela, que às vezes você colocou com a sua própria mão. Então, o que é morte na panela? O que é veneno? O que é que você tem trazido para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para o seu ministério, que tem uma aparência de coisa boa, mas o final, o Senhor está dizendo, é morte? Temos que remover. Quando você vê Eclesiastes 10:1, diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfume se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, querido, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Olha o que o autor, olha o que Eclesiastes 10:1 diz:
A mosca morta que pousa, a mosca que ela cai sobre o frasco de unguento e morre, ela contamina toda a essência do unguento. O unguento que tem uma essência perfumante, quando a mosca cai sobre o frasco de unguento, ela contamina todo o unguento. Nós temos que remover as moscas mortas dos nossos frascos de unguento. E aqui eu oro com você pedindo: Deus, ajuda-nos a remover aquilo que traz morte, aquilo que traz contaminação. Ajuda-nos a remover aquilo que nos separa do Senhor. Assim como Cristo veio remover a condenação, o poder do pecado, a morte, assim como Cristo veio remover a pedra de tropeço que nos fazia tropeçar, assim também nós precisamos remover aquilo que é pedra de tropeço em nossa vida. Há alguma coisa que eu e você temos que remover, porque não cabe mais em nós. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.